Eu sou a Tabata Romero e hoje você vai aprender tudo sobre como fazer e como montar um naked cake perfeitamente. Esse vídeo faz parte de um especial de bolos em parceria com a Capa Ross. Para não perder nada do que ainda vem por aí, vem muito conteúdo legal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. No vídeo de hoje você vai aprender os maiores segredos de como fazer um naked cake perfeito. Como rechear, estruturar e não deixar o bolo ficar torto ou cair. Já que é um bolo sem acabamento, a gente tem que cuidar muito bem tanto da aparência quanto da estrutura. Tem que ficar um bolo bonito e muito firme. Vamos lá? Para o meu naked cake, eu vou utilizar a massa de chocolate que eu já ensinei aqui no canal. O link para a massa tá aqui na descrição do vídeo, mas vai lá ver só depois de ver esse vídeo até o final, hein? Eu peguei a receita da minha massa e multipliquei cada ingrediente por 1,5. Essa quantidade de massa vai ser o suficiente para fazer o naked cake do tamanho que eu quero. Tá vendo só como é importante usar a receita toda em gramas? Dá pra gente multiplicar cada ingrediente com exatidão e chegar ao resultado final do jeitinho que a gente quer. E bom, para esse naked cake de hoje, eu quis fazer num formato mais diferentão. Então eu vou utilizar essas formas especiais em formato de girassol da Capa Ross. São lindas e os detalhes são super marcados, o que garante que a sua massa fique no formato certinho da forma depois de assado. Gosto bastante dessa forma trabalhada porque o nosso naked cake vai sair com as laterais no formato todo recortado de florzinha. Mas claro, você pode utilizar a forma que você quiser para isso. E para comprar essa forma de girassol e outras tantas formas, você pode ir direto no site da Capa Ross. Aqui na descrição tem um link direto pro site, tá? O preço é super em conta e a qualidade dos produtos é incrível. Eu não dou dica ruim por aqui, hein? E mais, no final das suas compras você pode colocar o cupom de desconto TABATA que você garante 15% de desconto. Demais, né? O link pra loja tá aqui na descrição. Primeiro de tudo, eu vou untar as minhas formas com um desmoldante. Faço bastante mesmo. Quanto mais detalhes a forma, maior a chance do bolo grudar e quebrar. Então eu capricho na parte de baixo e ainda capricho nas laterais com a ajuda de um pincel. Para formas sem detalhes, você só precisa untar a parte de baixo da sua forma. E aí eu despejo a minha massa sobre a forma. Claro, eu pesei a minha massa antes e eu despejei igualmente a mesma quantidade de massa em cada uma das minhas forminhas. A massa deve ocupar até 2/3 da forma, tá? Mais do que isso, ela acaba crescendo além da conta e acaba formando aquela barriguinha na superfície da forma. E o nosso naked cake, por ser um bolo com uma estrutura mais frágil, todas as camadas têm que ser o mais retinho possível. Agora um truque. Quando você for utilizar formas com detalhes, é sempre legal apoiá-las sobre uma forma lisa e levar para o forno dessa maneira. Aqui eu encaixo a minha forma de girassol perfeitamente dentro de uma forma de 25 centímetros da Capa Ross. Assim não corre o risco da sua forma ficar bambeando dentro do forno e assar o seu bolo de maneira torta. E aí eu levo para um forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 30 minutos. Ou até que você espete um palitinho no centro da sua massa e o palitinho saia sequinho. Aqui eu utilizei 3 formas para já conseguir assar no tamanho da camada que eu quero. E olha, fica perfeito dessa maneira. Para naked cakes, quanto menos você fatiar é melhor. Se você for assar numa forma um pouquinho mais alta, eu recomendo fatiar apenas uma vez, ou seja, formando 2 camadas. As fatias do seu naked cake não podem ser muito finas e ele não pode ser fatiado muitas vezes. Quanto mais vezes você fatiar o seu bolo, mais frágil ele vai ficando. E o que a gente busca aqui no naked cake é estrutura, porque ele não tem cobertura e a cobertura que ajuda aí a manter o bolo tudo no lugar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a estrutura do naked cake. O tanto de naked cake que eu já vi desmoronando por aí e confeiteira chorando de desespero depois não tá escrito. Por isso a gente precisa garantir a estrutura do nosso bolo de diferentes maneiras. Eu vou dar mais algumas dicas aí ao longo desse vídeo, tá? Fica de olho. Bom, como a massa se comporta melhor depois de descansadinha, eu vou embrulhar ela aí em plástico filme direitinho e deixar em geladeira enquanto a gente faz aí o nosso recheio. O recheio do naked cake também tem um diferencial. Ele tem que ser cremoso e denso, ele não pode ser líquido, ele não pode escorrer. E além disso, ele tem que ser forte o suficiente para aguentar outra camadinha de bolo e outra camadinha de recheio. E olha que sorte a nossa! O brigadeiro, o docinho favorito do Brasil, queridinho das confeiteiras, é simplesmente perfeito para isso. E pode ser do sabor que você quiser. Eu vou ensinar aqui hoje como fazer um brigadeiro gourmet aí com chocolate de verdade, mas claro, você pode utilizar a receita que você quiser, contanto que chegue no ponto que eu vou mostrar para vocês. Vamos para a receita? Todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o chocolate meio amargo, uma pitadinha de sal e aí eu levo para cozinhar em fogo médio, sempre mexendo com uma espátula de silicone. E aí, deixe que aconteça o seguinte procedimento. O seu chocolate vai derreter,
O seu brigadeiro vai começar a borbulhar pouco, vai borbulhar muito e aí vai engrossar. O ponto é quando você passa a espátula dessa forma. Você consegue ver um caminho se abrindo no meio do brigadeiro, você enxerga o fundo da panela rapidamente e o brigadeiro volta logo em seguida. Nesse ponto, já meio grossinho, eu tiro do fogo e acrescento o creme de leite. Misturo muito bem, até incorporar completamente. Transfiro para um bowl. Cubro com plástico filme, cobrindo e tocando bem a superfície do brigadeiro e deixo descansando por pelo menos 4 horas. Eu particularmente gosto de deixar de um dia para o outro, porque aí eu tenho certeza que meu brigadeiro vai chegar na consistência que eu quero. Agora vamos para a montagem, que é a minha parte favorita. E aqui eu vou utilizar a bailarina da capa rosa. E olha que belezinha esse giro que não termina nunca, gente! Também tem na loja online, hein? Vai lá conferir. Na bailarina, eu coloco um papel toalha úmido para dar uma aderência maior ao meu prato de bolo. E aí, eu coloco meu prato de bolo em seguida. Tire bem o excesso do papel toalha para não encharcar o prato do seu bolo, tá? No prato, eu espalho uma pequena quantidade de brigadeiro. Isso é para garantir que o seu bolo não vá escorregar do prato. Em seguida, eu coloco minha primeira fatia do bolo girassol. Eu vou utilizar o bico liso número 5 da capa rosa para aplicar o brigadeiro no bolo. Por que usar o bico? Eu não posso simplesmente aplicar com uma colher ou então cortar a pontinha do meu saco de confeitar? Então, não! O Naked Cake tem essa característica. Como ele não tem acabamento, a gente tem que deixar o recheio lindo, porque afinal o recheio vai estar aparente. Aplicando com um bico de confeitar, o recheio fica bem mais uniforme e você consegue formar aí uma camadinha de recheio muito bonita e a apresentação final vai ser incrível. Aqui eu já coloquei meu brigadeiro em um saco de confeitar junto com o meu bico. Na primeira camada, eu faço bolinhas de brigadeiro e vou puxando para o centro do bolo. Faço uma bolinha caprichada em cada voltinha do meu naked. E em seguida, eu completo o espaço entre elas com mais bolinhas. E para um bolo liso, sem detalhes, você pode fazer o mesmo procedimento. Só uma dica, coloque as bolinhas bem próximas umas das outras. Não coloque brigadeiro muito junto à borda do seu bolo. Por quê? Quando você colocar outra camada de bolo por cima, esse brigadeiro vai se espalhar um pouco. A gente coloca muito próximo da borda, ele corre o risco aí de escorrer. Claro que esse ponto de brigadeiro é perfeito, não vai escorrer com facilidade, mas é bom a gente se prevenir, né? Agora preencha a parte de dentro da sua camada com um brigadeiro e espalhe com uma espátula. Essa espátula com degrau da capa rosa é ótima para isso. E é só você ir espalhando, empurrando o recheio, sem levantar a espátula. Se você levantar a espátula, vai levantar brigadeiro junto e junto com o brigadeiro vai vir um pouquinho do seu bolo colado. Vai ser uma lambança, vai acabar atrapalhando todas as suas camadinhas de bolo, tá? Então o certo é você ir apertando o seu brigadeiro e espalhando ele assim com a espátula sem levantar a espátula. E aí depois de cobrir tudo, eu vou colocar os morangos. Eu gosto de cortar os morangos apenas pela metade, assim eles não soltam muita água. Também coloco eles com a parte cortada em direção ao brigadeiro. Dessa forma, quando o morango começar a soltar água, o brigadeiro vai proteger. Se o morango ficar viradinho pro bolo, o bolo vai ter uma esponja, vai absorver totalmente a água do seu morango e é capaz aí do seu bolo começar a dessorar muito mais rapidamente. Vai soltar uma água, você não vai saber de onde está vindo e é capaz também do seu bolo começar a desmoronar. Então muita atenção na hora de colocar frutas frescas dentro do seu bolo, tá? Mais uma observação, colocou fruta fresca, a validade é de 24 horas. Não exagere na quantidade de morangos também, afinal vão ser 3 camadas de recheio, 3 camadas de morango. Então não tem necessidade de você encher cada uma dessas camadas com uma quantidade absurda de morangos. Além de ser difícil de comer, vai ser também difícil de você conseguir manter aí os morangos sem soltar muita água. E aí eu coloco a segunda camada de bolo e repito o mesmo procedimento. Brigadeiro nas laterais, brigadeiro no centro, espalhar e morangos cortados. E por fim, eu coloco a minha última camada. E agora, um trucão que você vai guardar para sua vida. Como o Naked Cake não tem acabamento, a gente já falou sobre isso, a estrutura dele é muito frágil. Então tem um truquinhozinho aqui que vai facilitar muito a sua vida, te dar muito mais confiança de entregar um bolo em pé pro seu cliente. Pegue um canudo, posicione ao lado do seu bolo e corte na altura dele. E aí afunde ele no seu bolo. E eu faço isso com 3 canudinhos do mesmo tamanho.
os canudos viram tipo uma coluna vertebral do seu bolo. E aí, minha filha, pode vir um terremoto que esse bolo não vai cair. Você pode utilizar essa técnica para qualquer bolo de camadas. Vai facilitar a sua vida. E aí, para dar o acabamento na última camada, eu vou utilizar outro bico. Vai ser esse bico crespo também da capa rosa. Esse bico traz um acabamento diferentão que fica lindo aí na superfície do bolo. Então, eu faço pequenas conchas na borda da superfície e vou puxando para o centro do bolo. Olha só como o acabamento fica lindo. E em seguida, eu faço uma coroa de pitangas no centro do bolo. Coloco um pouco de granulado por cima. E decoro com morangos inteiros. Os morangos mais bonitos que eu encontrei na minha caixinha. E é isso, bolo pronto, lindo e delicioso. Já já eu corto pra vocês verem como ele ficou por dentro e como as camadas ficaram certinhas. E aí eu tenho certeza que você está me perguntando sobre a calda. É de praxe, não se coloca calda em nenhum bolo naked cake. Isso porque a calda umedece, né? Óbvio, umedece a massa do seu bolo e acaba perdendo a estrutura aí da sua camada. Como eu já disse, quanto mais a gente conseguir garantir a estrutura do nosso naked, melhor. Para garantir que seu bolo fique molhadinho, você tem que escolher uma massa molhadinha pro seu bolo. E modéstia à parte, a minha massa que eu ensino aqui no canal, minha massa de chocolate, é perfeita para isso. É a massa mais molhadinha que eu conheço. O link para esse vídeo tá aqui na descrição. Vai lá conferir porque essa massa é muito importante, eu tenho certeza vai fazer a diferença aí no seu dia a dia. E agora que você já sabe tudo sobre naked cake, que tal colocar a mão na massa e fazer um cliente muito feliz? Dê o seu melhor. Faça, tire uma foto, poste lá no nosso grupo no Facebook ou poste no Instagram e marque a hashtag Doces com T, porque eu sempre tô por lá dando uma olhadinha em tudo que vocês postam e acabo repostando alguns dos produtos de vocês no Instagram do Doces com T. Vai lá dar uma olhadinha porque é muito importante que você faça parte desse movimento, faça parte do Instagram Doces com T, que leva maior visibilidade pra você e também movimenta essa hashtag que é muito importante pra gente. E aqui eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como fica linda essa fatia por dentro. Coloca a mão na massa, hein? E faça sem medo de ser feliz. É um bolo simples e muito bonito. Com as dicas certas, com as técnicas certas, não tem como dar errado. Ele pode ser o seu primeiro bolo se você ainda nunca conseguiu colocar a mão na massa. Porque querendo ou não, né? Ele é um pouco mais fácil de fazer do que os outros bolos com cobertura. Utilizando as técnicas certas, não tem erro, não tem problema, vai dar tudo certo. Quero ver você fazer, hein? Não se esqueça de postar nas nossas redes sociais. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!